Eu já tinha passado por muita coisa na vida, mas nada me preparou para aquela cena. Uma mãe e uma menina correndo pela estrada, chorando, fugindo da morte. E atrás delas, uma sucuri enorme, rápida, faminta. Naquele instante, eu tive que escolher: passar reto ou mudar tudo para sempre. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já descia quando saí da cerca do Pasto Norte. O cavalo branco andava devagar, como sempre, conhecendo cada pedra daquela estrada. Eu nem precisava segurar as rédeas com força. Ele sabia o caminho melhor que eu. A poeira subia baixa, grudando na bota, no chapéu, na camisa encharcada de suor. O calor do dia ainda pesava, mesmo com a tarde caindo. As cigarras cantavam sem parar, como se tivessem pressa de dizer algo antes da noite chegar. Eu escutava, mas não ouvia mais. Eram tantos anos ouvindo o mesmo som que ele tinha virado parte do silêncio. O cachorro caramelo vinha ao meu lado, língua de fora, trotando naquele jeito despreocupado que só os vira-latas têm. Ele apareceu na fazenda faz uns 3 anos, magro, cheio de carrapato, pedindo comida com o rabo entre as pernas. Não dei nome, não dei muita atenção, mas ele ficou. E eu deixei. No fundo, acho que nós dois entendíamos o que era não pertencer a lugar nenhum. A estrada de terra se esticava comprida à frente, cortando o cerrado como uma cicatriz velha. Eu conhecia cada curva, cada árvore torta, cada buraco que enchia de água quando chovia. Passei a vida inteira naquele pedaço de chão. Nasci ali, enterrei gente ali, e provavelmente vou morrer ali também. O céu estava tingido daquela cor alaranjada que só existe no interior quando o sol bate na poeira suspensa e transforma tudo em ouro velho. As sombras das árvores se alongavam no chão, escuras e compridas, como dedos apontando para o fim do dia. Dava para sentir o cheiro da terra quente, misturado com o das folhas secas e do capim queimado pelo sol. Eu ia pensando em nada, ou melhor, pensando nas mesmas coisas de sempre, na cerca que precisava consertar, no bebedouro que estava entupido, no gado que ia precisar de sal na semana que vem. Coisas pequenas, coisas práticas, coisas que não doem quando a gente pensa nelas. Aprendi a viver assim, sem pensar muito, sem sentir muito, apenas seguindo a rotina dia após dia, como o cavalo seguia a estrada. Automático, seguro, vazio. Faz quantos anos que vivo desse jeito? 8? 10? Às vezes parece uma vida inteira, às vezes parece que foi ontem. O tempo tem esse jeito cruel de esticar e encolher quando a gente menos espera. Quando você está feliz, ele corre. Quando você está sozinho, ele para. E eu estava sozinho fazia tempo. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que essa mesma estrada tinha outro significado. Eu voltava correndo para casa, ansioso, com pressa de chegar. A casa não era vazia. Tinha cheiro de comida no fogão. Tinha voz chamando meu nome, tinha riso, tinha vida. Mas isso foi antes. Antes de tudo desmoronar, antes de eu aprender que algumas coisas, quando quebram, não têm conserto. Antes de entender que a vida pode arrancar de você a única coisa que fazia você querer acordar de manhã. Sacudi a cabeça, espantando os pensamentos como quem espanta a mosca. Não adiantava voltar ali. Não mudava nada. Só doía, e eu já tinha aprendido a evitar a dor. Basta não pensar, basta não sentir, basta seguir em frente, olhando para o chão, fazendo o que precisa ser feito. O cavalo deu uns passos e parou, levantou a cabeça, as orelhas apontando para a frente. Eu senti a mudança antes mesmo de entender o que era. Ele ficou tenso embaixo de mim, os músculos enrijecidos, o pescoço esticado. Que foi, Branco? Murmurei, passando a mão no pescoço dele, mas ele não relaxou. Continuou parado, alerta, farejando o ar com as narinas dilatadas. O cachorro também tinha parado.
Não estava mais com a língua de fora. Estava sério, o corpo baixo, o focinho apontando para a frente, e então ouvi o rosnado, baixo, contínuo, ameaçador. Olhei ao redor. A estrada estava vazia. O cerrado dos dois lados, quieto demais, silencioso demais. As cigarras tinham parado de cantar. E foi aí que eu percebi. O silêncio. Não era um silêncio comum. Era aquele silêncio pesado, opressor, que acontece quando a natureza inteira prende a respiração, quando os bichos se escondem, quando até o vento para de soprar. Era o silêncio que vem antes do perigo. Senti um frio na espinha, mesmo com o calor que ainda subia do chão. Fazia anos que eu andava por aquela região, de dia, de noite, de madrugada. Conhecia os sons, os cheiros, os movimentos. Sabia quando algo estava errado. E algo estava errado. Muito errado. Segurei as rédeas com mais firmeza. O cavalo recuou 2 passos, nervoso. O cachorro rosnava mais alto agora, o pelo do pescoço arrepiado. Olhei para frente, tentando enxergar através da luz dourada da tarde, através da poeira que ainda flutuava no ar. E então eu vi. No começo era só uma mancha, um movimento. Algo se mexendo na estrada, bem longe, quase no limite da visão. Apertei os olhos, tentando focar. O coração tinha acelerado sem eu perceber. As mãos suavam dentro das luvas de couro. O movimento ficou mais claro. Eram 2 figuras, 2 pessoas, correndo desesperadas na minha direção. Mesmo de longe, dava para ver que tinha algo errado no jeito que elas corriam. Não era uma corrida comum. Era aquela corrida de quem fugindo de algo. Aquela corrida desengonçada, tropeçando, caindo e levantando, cheia de desespero e medo. Uma era maior. A outra, bem menor. Uma mulher e uma criança. O cachorro latiu uma vez, seco, agressivo. O cavalo deu mais um passo para trás, querendo virar e ir embora. Eu puxei as rédeas, segurando ele no lugar, mas meu instinto gritava a mesma coisa. Vire e saia daqui. Porque no interior você aprende cedo. Quando as coisas parecem erradas, provavelmente estão erradas. Quando você vê gente correndo desesperada, você não pergunta o porquê. Você se afasta, você passa reto, você não se envolve. Já vi gente morrer por se meter onde não devia. Já vi família inteira desaparecer por testemunhar o que não era para testemunhar. Já vi homem bom ser enterrado porque quis ajudar quem não conhecia. No interior, a lei é clara. Cuide da sua vida. Proteja o seu e deixe o resto para lá. Eu tinha seguido essa lei a vida inteira, mesmo quando doía, mesmo quando a consciência pesava, porque sobreviver é mais importante que ser herói. E eu tinha sobrevivido até ali justamente por saber quando passar reto. As figuras ficavam mais nítidas. A mulher olhava para trás enquanto corria, segurando a mão da menina, puxando ela, tropeçando, mas não parando. A criança chorava. Dava para ouvir agora, um choro agudo, desesperado, de puro terror. E então eu vi o que vinha atrás delas. Meu sangue gelou. A princípio parecia impossível. Meu cérebro se recusava a processar o que meus olhos estavam vendo. Porque aquilo era grande demais, rápido demais, real demais. Uma sucuri, mas não era qualquer sucuri. Era um monstro. O corpo grosso como um tronco de árvore, levantando nuvens de poeira, enquanto deslizava pela estrada em alta velocidade. A cabeça erguida, triangular, os olhos fixos nas presas. A língua entrando e saindo, farejando, caçando. Eu tinha visto sucuris antes. Já matei algumas que tentaram pegar bezerro. Já ajudei a tirar uma de dentro do galinheiro. Mas nunca tinha visto uma daquele tamanho. E nunca tinha visto uma caçando gente daquele jeito. Cobras não fazem isso. Elas fogem de humano. Elas se escondem. Elas atacam quando acuadas, não quando tem espaço aberto para fugir. Mas aquela não estava fugindo. Aquela estava caçando. O cachorro latia furioso agora, o corpo todo tremendo de raiva e medo.
O cavalo bufou, virando a cabeça, querendo disparar. Eu segurei firme, mas minhas mãos tremiam. A mulher e a menina estavam mais perto agora, uns 200 metros. Dava para ver os rostos, o pavor estampado neles. A mulher era jovem, magra, com um vestido rasgado e sujo de terra. A menina devia ter uns 10 anos, descalça, o rosto coberto de lágrimas e poeira. Elas corriam com tudo que tinham. Mas a cobra era mais rápida. E foi aí que aconteceu. A menina tropeçou. Caiu de cara no chão, levantando poeira. A mulher não hesitou nem meio segundo. Virou, voltou, se jogou sobre a filha, cobrindo ela com o próprio corpo, abraçando ela, protegendo ela. A sucuri estava a menos de 20 metros delas. E algo dentro de mim se rompeu. Não foi uma decisão racional. Não foi uma escolha consciente. Foi algo mais profundo, mais antigo, mais instintivo. Foi uma lembrança de outro corpo caído, outro dia, outra estrada, outra pessoa que eu não consegui salvar. Eu tinha jurado nunca mais sentir aquilo, nunca mais testemunhar aquilo, nunca mais ser impotente diante da morte. Mas ali estava eu de novo. E desta vez eu não estava longe demais. Desta vez, eu não estava sem escolha. Desta vez, eu podia fazer algo, mesmo que fosse burrice, mesmo que fosse suicídio, mesmo que fosse quebrar todas as regras que eu tinha aprendido para sobreviver. Desci do cavalo num movimento brusco. Meus pés bateram no chão e eu já estava correndo, gritando, fazendo barulho, quebrando o silêncio mortal que tinha tomado conta de tudo. O cachorro disparou ao meu lado, latindo como um louco. Agarrei o pedaço de pau que carregava amarrado na sela, um cabo velho de enxada, grosso e pesado, e corri direto para a morte. Porque algumas coisas eu tinha aprendido são piores que morrer. E uma delas é ter que viver sabendo que você passou reto quando podia ter feito diferente. Meus pés batiam forte no chão enquanto eu corria. A poeira subia com cada passada, entrando nos meus pulmões, secando minha garganta já ressecada pelo susto e pela adrenalina que explodia nas minhas veias. O cabo de enxada pesava na minha mão direita, a madeira áspera arranhando a palma mesmo através do calo grosso de anos de trabalho. Eu gritava sem palavras, apenas um berro animal, primitivo, tentando chamar a atenção daquela coisa. O cachorro corria mais rápido que eu, seus latidos rasgando o silêncio que tinha engolido tudo. Era um som ensandecido, cheio de coragem e loucura misturadas. A sucuri diminuiu a velocidade. A cabeça enorme se virou na minha direção. Eu vi os olhos. 2 pontos escuros, frios, vazios de qualquer coisa que pudesse ser chamada de misericórdia ou hesitação. Eram olhos que tinham visto o mundo antes do homem existir. Olhos que não entendiam medo, apenas fome e instinto. A distância entre nós diminuía rápido demais. 50 metros, 40, 30. Meu cérebro gritava para eu parar, para eu voltar, para eu fazer qualquer coisa menos continuar correndo em direção àquilo. Mas meus pés não obedeciam. Meu corpo tinha tomado a decisão por mim e agora só restava seguir até o fim. 20 metros. Dava para ver cada detalhe agora. As escamas marrom escuras, com manchas pretas, formando padrões irregulares pelo corpo massivo. A pele esticada sobre os músculos que se contraíam e relaxavam em ondas enquanto ela se movia. A boca entreaberta, mostrando dentes pequenos e curvos, feitos não para matar, mas para segurar, porque sucuri não mata com veneno, mata com pressão, enrola, aperta, espreme até não sobrar ar, até os ossos quebrarem, até o coração parar. 10 metros. O cachorro chegou primeiro. Se jogou contra a cobra com uma fúria que eu nunca tinha visto nele. Mordeu o corpo próximo à cauda, puxou, soltou, pulou para trás quando a sucuri tentou girar. Latiu de novo, avançou de novo, mordeu de novo.
Era rápido, instintivo. Estava fazendo exatamente o que precisava ser feito, confundindo ela, dividindo a atenção dela, comprando tempo. Tempo para mim chegar. E eu cheguei. Levantei o cabo de enxada acima da cabeça e bati com tudo na lateral da cobra, uns 2 metros atrás da cabeça. O impacto reverberou pelo meu braço inteiro, vibrando até o ombro. A madeira velha gemeu, mas não quebrou. A sucuri sibilou. Não era um som que eu tinha ouvido antes. Era agudo e grave ao mesmo tempo, saindo de dentro daquele corpo enorme como ar escapando de um túnel profundo. Era um som que fazia minha pele arrepiar, que mexia com algo ancestral no meu cérebro. Alguma memória antiga de quando humanos eram presas, não predadores. Ela virou a cabeça para mim. Rápido. Mais rápido do que algo daquele tamanho deveria conseguir se mover. Dei um passo para trás, mas não foi suficiente. A cabeça veio na minha direção como um chicote, a boca aberta. Eu me joguei para o lado, rolei no chão. Senti a terra áspera raspando meu ombro através da camisa rasgada. Ouvi o estalo das mandíbulas fechando no ar onde eu estava um segundo antes. Levantei rápido, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minha respiração vinha em golfadas irregulares. O cabo ainda estava na minha mão. Eu apertei com mais força, sentindo as farpas da madeira entrando na pele. O cachorro atacou de novo, mordendo mais perto da cabeça dessa vez. A cobra tentou se virar para ele, mas eu bati de novo, mais forte, mirando no mesmo lugar. E de novo. E de novo. Estava gritando ainda, eu percebi vagamente. Palavrões, xingamentos, ordens que não faziam sentido. Minha voz estava rouca, irreconhecível. A mulher tinha aproveitado a confusão. Ela estava de pé agora, segurando a menina pela mão, arrastando ela para longe, para o lado da estrada. A criança chorava alto, soluçava, mas obedecia, correndo o mais rápido que suas perninhas magras conseguiam. A cobra percebeu. Tentou se mover na direção delas de novo. Não pensei, só agi. Me joguei em cima do corpo da sucuri, bem atrás da cabeça, usando meu peso para tentar prendê-la no chão. Era como tentar segurar um tronco de árvore que estava vivo e furioso. Os músculos se contraíam embaixo de mim, ondulando, tentando me jogar para fora. A pele era lisa e fria, mesmo com o calor do dia. Podia sentir a força brutal daquele animal através da minha camisa, através da minha própria pele. Era uma força antiga, implacável, que tinha evoluído ao longo de milhões de anos para fazer exatamente uma coisa: matar. A cauda chicoteou, bateu nas minhas costas com uma força que tirou o ar dos meus pulmões. Eu segurei firme, cravando os dedos entre as escamas, procurando qualquer tipo de apoio. O cachorro não parava. Mordia, soltava, latia, pulava, criava confusão. Ele era pequeno, pesava talvez uns 15 quilos molhado, mas lutava como se fosse 10 vezes maior. Tinha espuma na boca, os olhos eram 2 pontos selvagens. A cobra girou o corpo tentando me enroscar. Senti as roscas começando a se formar ao redor das minhas pernas. A pressão era inacreditável. Como uma morsa viva, apertando, cortando a circulação. Pânico, pânico real, profundo, que faz você perder todo o pensamento racional. Lutei com tudo que tinha, chutando, me debatendo, tentando me soltar. Consegui liberar uma perna, chutei a cabeça da cobra. 1 vez, 2 vezes. Ela abriu a boca, sibilando de novo e me soltou por 1 segundo. Foi tempo suficiente. Rolei para o lado, longe daquele corpo mortal. Minhas costelas doíam. Minha perna esquerda estava dormente, formigando. Havia arranhões profundos nos meus braços, onde as escamas tinham raspado a pele. Me levantei cambaleando, procurando o cabo de enxada. Estava a uns 3 metros caído na poeira. Corri, peguei, virei de novo. A sucuri estava se reposicionando. Não vinha mais na minha direção. Estava recuando, devagar, a cabeça ainda erguida, ainda alerta, mas recuando. O cachorro avançou de novo, latindo furioso.
Eu gritei também, bati o cabo no chão, fazendo o máximo de barulho possível. Joguei pedras. Chutei poeira na direção dela. E a cobra decidiu que não valia a pena. Virou o corpo massivo e deslizou para o lado da estrada, entrando no cerrado, desaparecendo entre os arbustos e as pedras. Em segundos tinha sumido completamente, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio voltou, não o silêncio pesado de antes, um silêncio diferente, vazio, chocado. Fiquei parado ali, o cabo de enxada ainda levantado, pronto para bater de novo. Meu corpo tremia inteiro. Não era só pelo esforço, era pela descarga de adrenalina, pelo terror retroativo de entender o que tinha acabado de acontecer, de perceber o quão perto eu tinha chegado da morte. Respirei fundo. Uma vez, duas, três, tentando controlar os tremores, tentando fazer meu coração desacelerar. O cachorro veio até mim, mancando um pouco da pata traseira direita. Tinha sangue no focinho, mas não parecia dele. Devia ter mordido a cobra com força suficiente para machucar a própria boca. Ele encostou o corpo na minha perna, ainda ofegante, ainda alerta. Coloquei a mão na cabeça dele, sentindo o pelo úmido de suor e saliva. Bom garoto, murmurei, minha voz saindo áspera e quebrada. Bom garoto. Ele olhou para mim, e juro que vi algo nos olhos dele, algo como cumplicidade, como se ele soubesse exatamente o que tínhamos acabado de fazer juntos. Então me lembrei. A mulher, a menina. Virei rápido demais, sentindo uma pontada aguda nas costelas. Elas estavam do outro lado da estrada, abraçadas, caídas no chão. A mulher tinha a filha envolvida nos braços, a cabeça dela enterrada no peito da criança. Ambas tremiam. Dei uns passos na direção delas, devagar. Minhas pernas pareciam feitas de madeira pesada. Cada movimento doía. Tinha puxado músculos que eu nem sabia que existiam. Ei, chamei baixo. Já foi. Já passou. A mulher levantou a cabeça. O rosto estava sujo de terra, poeira grudada nas lágrimas que escorriam pelas bochechas. Os olhos eram escuros, arregalados de medo e exaustão. Ela não devia ter mais de 25 anos, mas naquele momento parecia ter vivido uma vida inteira. Ela foi embora? A voz saiu trêmula, quase inaudível. Foi. Não vai voltar. Ela soltou um som que era meio riso, meio soluço. Apertou a filha com mais força. A menina tinha parado de chorar, mas ainda tremia, os olhos fechados com força, as mãozinhas agarradas no vestido da mãe. Olhei ao redor. Meu cavalo estava mais atrás, ainda no meio da estrada, mas tinha se acalmado, não tinha fugido. Bom sinal. Animais não ficam quando há perigo real por perto. O sol tinha descido mais. A luz estava diferente agora, mais avermelhada, mais longa. Quanto tempo tinha passado? 5 minutos? 10? Parecia uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Me aproximei mais devagar ainda, mostrando as mãos vazias. Já tinha visto gente assustada antes. Sabia que movimento brusco podia fazer mais mal que bem. Vocês estão machucadas? A mulher olhou para a filha, depois para si mesma. Havia arranhões nas pernas delas, cortes pequenos nos pés descalços, mas nada que parecesse grave, nada que comparasse com o que poderia ter acontecido. Eu acho que não, disse ela, a voz ainda tremendo. Só cansadas. Precisam sentar, beber água. Tinha um cantil amarrado na sela. Fui buscar, caminhando devagar, cada passo uma lembrança de que eu não era mais jovem e que meu corpo ia cobrar caro por essa loucura depois. O cavalo bufou quando me aproximei, mas deixou que eu pegasse o cantil. Dei um tapinha no pescoço dele. Tranquilo, velho, já passou. Voltei com a água. A mulher tinha conseguido sentar, ainda segurando a menina. Ofereci o cantil. Ela hesitou por um segundo. Depois, pegou com mãos trêmulas. Bebeu devagar, controlando o impulso de engolir tudo de uma vez.
Depois deu para a filha, que bebeu com mais avidez, a água escorrendo pelos cantos da boca. Foi só então que eu realmente olhei para elas. O vestido da mulher era simples, velho, remendado em vários lugares. Não tinha sapatos. A menina também não. As roupas estavam rasgadas, sujas de um jeito que não era só da queda, mas de dias, talvez semanas, sem cuidado adequado. E havia algo mais. Havia medo, não só do que tinha acabado de acontecer. Havia um medo mais profundo, mais antigo, instalado nos olhos dela como uma sombra permanente. "De onde vocês vieram?" perguntei, minha voz saindo mais áspera do que pretendia. A mulher olhou para mim. Depois desviou o olhar. Vi seu maxilar apertar. De longe. Foi tudo o que disse. Não era resposta. Era evasiva. E eu conhecia evasivas. Tinha usado muitas delas ao longo da vida. E o que faziam correndo no meio do nada? Ninguém passa por aqui sem razão. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para a filha. Passou a mão nos cabelos da criança, tentando arrumar as mechas grudadas de suor e poeira. Estávamos indo embora. De onde? Da nossa terra. Andando, sem nada, sem água, sem comida, sem sapato. Silêncio. E foi nesse silêncio que eu entendi. Não estavam só fugindo da cobra. Estavam fugindo de algo muito pior. O vento começou a soprar, levantando redemoinhos de poeira que dançavam pela estrada antes de se desfazerem no ar. A tarde caminhava para o fim, e com ela vinha aquele frio súbito que o cerrado tem, quando o calor brutal do dia vira arrepio em questão de minutos. A mulher continuava sem me olhar nos olhos. Mantinha a cabeça baixa, os ombros curvados, como se estivesse tentando ocupar o menor espaço possível no mundo. A menina tinha se aconchegado mais contra ela, os olhinhos ainda arregalados, ainda assustados, mas pelo menos tinha parado de tremer. Eu devia ir embora. Devia deixar elas ali, apontar a direção da cidade mais próxima e seguir meu caminho. Já tinha feito mais do que devia, mais do que era sensato, mais do que qualquer pessoa com um pingo de bom senso faria. Mas não conseguia sair. Algo me segurava ali, parado naquela estrada empoeirada, olhando para aquelas duas pessoas destruídas, sabendo que havia uma história que eu não estava ouvindo. Uma história que provavelmente não queria ouvir. A cobra, comecei escolhendo as palavras com cuidado. Sucuri não caça gente desse jeito, não persegue, não ataca em terreno aberto. Elas fogem de humano, não correm atrás. A mulher apertou os lábios. Seus dedos se crisparam no tecido do vestido da filha. Aquela estava diferente, continuei. Estava agitada, assustada, como se alguém tivesse mexido com ela, como se alguém tivesse cutucado, provocado, jogado ela nessa estrada de propósito. Vi o corpo dela ficar tenso. Acertei alguma coisa. E vocês estavam correndo já faz tempo, prossegui. Não estavam só fugindo da cobra, estavam fugindo antes. Os pés de vocês não ficam desse jeito só de correr uns metros. E essas roupas? Vocês estão assim faz dias. Ela finalmente me olhou. Havia raiva agora, misturada com o medo. Raiva de estar sendo pressionada. Raiva de não ter para onde fugir da verdade. Por que o senhor quer saber? A voz saiu mais forte agora, quase uma acusação. Já nos ajudou? Pode ir embora. A gente não pediu nada além disso. Tinha razão. Eu podia ir embora. Devia ir embora. Mas não fui. Porque, disse devagar, se alguém jogou aquela cobra em vocês de propósito, então vocês não estão fugindo de um acidente. Estão fugindo de gente. E gente é mais perigosa que cobra. Silêncio pesado caiu entre nós. O cachorro tinha se deitado aos meus pés, lambendo a pata machucada. O cavalo pastava na beira da estrada, desinteressado da conversa humana, voltado para as coisas simples da vida. A mulher olhou para a estrada vazia atrás de nós. Depois, para a frente. Depois para os lados, para o cerrado que se estendia infinito em todas as direções. Não havia para onde correr. Não havia mais como fugir. Seus ombros caíram.
A luta saiu dela como o ar saindo de um balão furado. Era nossa terra, começou, a voz baixa, cansada, pequena, só uns alqueires, mas era nossa. Do meu avô, passou para o meu pai, devia passar para mim. Conhecia essa história. Já tinha ouvido versões dela dezenas de vezes no interior. Terra de família, herança de sangue e suor. O único patrimônio que gente pobre consegue deixar para os filhos. Mas apareceram uns homens, continuou ela. Disseram que a terra era deles agora, que meu pai tinha vendido antes de morrer. Mostraram papel, assinatura, tudo certinho. Só que não era verdade. Meu pai nunca venderia. Ele morreu defendendo aquele chão. A última frase saiu quebrada. Vi suas mãos tremerem, apertando mais a filha. Tentei brigar, fui na cidade, procurei advogado, fui no cartório, mas os papéis estavam todos registrados. Legal, oficial, como se fosse verdade. Corrupção, documentos falsos, registros comprados. A história mais velha do interior brasileiro. Terra vale ouro, e ouro compra consciência, compra assinatura, compra justiça. Me deram um mês para sair. Ela prosseguiu. Disse que não ia, que era minha terra, que eles iam ter que me matar para me tirar de lá. Parou, engoliu seco, olhou para a filha. Aí eles mataram meu marido. As palavras caíram como pedras num poço fundo, ecoaram no silêncio. A menina se encolheu mais, começou a chorar baixinho de novo. Disseram que foi acidente, que ele caiu da cerca, que bateu a cabeça, mas eu vi as marcas, vi os hematomas, vi que não foi queda. Senti algo apertar no meu peito. Conhecia essa dor. Conhecia o peso de perder alguém e saber que não foi natural. Saber que foi tirado de você. Depois disso, não tive escolha. Peguei a menina e saí. De noite, sem levar nada. Só nós duas e as roupas do corpo. E eles vieram atrás. Não era pergunta, era constatação. Ela assentiu, lágrimas começando a rolar pelo rosto empoeirado. Não queriam deixar a gente ir embora. Não podia ter testemunha. Não podia ter ninguém que pudesse falar o que eles fizeram. Então mandaram gente atrás. A gente se escondeu no mato, cortou caminho, tentou despistar. Mas eles conhecem a região. Conhecem melhor que eu. E a cobra? Ela soltou um riso amargo, sem alegria nenhuma. Um dos homens que veio atrás é caçador, conhecido na região. Ele sabe mexer com bicho, sabe onde tem sucuri, jiboia, cascavel. A gente estava se escondendo perto de um brejo quando ouvimos barulho. Eles estavam lá, mexendo no barranco, cutucando alguma coisa com vara comprida. Fechei os olhos por um segundo. Imaginei a cena. Homens provocando uma sucuri grande, deixando ela nervosa, agitada, furiosa, depois afugentando ela na direção certa, na direção onde sabiam que tinha duas pessoas escondidas. Ela saiu do brejo como um demônio. A voz dela tremeu na lembrança. A gente correu, só correu. Não tinha mais mato para se esconder, só essa estrada. E ela vinha atrás. Não parava. Parecia que não ia parar nunca. A menina estava chorando mais alto agora, os soluços sacudindo o corpinho magro. A mãe a embalou, sussurrando palavras que eu não conseguia ouvir, palavras de conforto que soavam vazias diante de tudo que tinham passado. Olhei para trás, para a estrada vazia, depois para a frente, também vazia. Mas vazia não significava segura. Significava apenas que eu não estava vendo o perigo, ainda. Os homens, perguntei, eles ainda estão vindo? Ela olhou para mim com olhos cansados, derrotados. Sempre estão vindo. Não vão parar. Não até terminar o serviço.
Entendi o que ela queria dizer, até matar elas, até eliminar o problema, até ter certeza de que não havia mais ninguém para contar a história. Devia ter saído dali naquele momento, devia ter montado no meu cavalo e galopado para longe, porque o que ela estava me dizendo era que ajudá-las significava entrar numa guerra que não era minha, significava fazer inimigos perigosos, significava colocar minha própria vida em risco, e eu tinha jurado, depois que perdi tudo, que nunca mais ia me envolver. Que ia viver quieto, isolado, seguro na minha solidão. Mas enquanto olhava para aquela mulher destruída e para aquela criança apavorada, outra lembrança veio. Mais antiga, mais dolorosa. Lembrei do dia que encontrei minha mulher caída no chão da cozinha, o corpo já frio, a vida já ida. Lembrei de como corri, de como gritei, de como tentei trazê-la de volta mesmo sabendo que era tarde demais. Lembrei da sensação de impotência, de chegar atrasado, de não estar lá quando ela precisou. Tinha morrido de derrame, súbito, fulminante, nada que eu pudesse ter feito. Mas a culpa não entende lógica, a culpa só sabe que você não estava lá, que você não salvou quem devia salvar. E agora, aqui na minha frente, estavam duas pessoas que eu podia salvar. Se eu quisesse, se eu tivesse coragem, se eu estivesse disposto a pagar o preço. O sol tocou o horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue. As sombras se alongaram, escureceram. Logo seria noite. E noite no cerrado, sozinho numa estrada, com gente perigosa procurando você, era sentença de morte. Levanta, disse, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza na voz. Vocês não podem ficar aqui. A mulher me olhou, confusa, esperançosa, desconfiada, tudo ao mesmo tempo. O senhor vai nos ajudar? Devia dizer não. Devia explicar que já tinha feito minha parte, que ela precisava seguir em frente sozinha, que eu não podia me envolver mais. Mas não foi isso que saiu da minha boca. Conheço uns caminhos, disse, trilhas que ninguém usa. Posso levar vocês para longe daqui, para um lugar seguro. Por quê? A pergunta saiu num sussurro. Por que o senhor ia fazer isso? Boa pergunta. Não tinha resposta que fizesse sentido, não tinha explicação lógica, só tinha uma verdade simples e complicada ao mesmo tempo. Porque, falei devagar, já passei reto uma vez na vida quando não devia. Não vou passar de novo. Ela não entendeu. Não precisava entender. Eram fantasmas meus, não dela. Estendi a mão. Ela olhou para minha mão calejada, suja de terra e sangue, depois olhou para a filha, depois de volta para mim, e pegou minha mão. Ajudei as duas a levantarem. A menina mal conseguia ficar em pé, as pernas bambas de cansaço e medo. A mãe não estava muito melhor. Vou colocar a menina no cavalo, disse. Você vai precisar andar, mas eu vou devagar. Aguenta? Ela assentiu, mas via dúvida nos olhos dela. Não sabia se aguentava, mas ia tentar. Porque não tinha escolha. Peguei a menina no colo. Ela pesava menos do que devia, magra demais, desnutrida. Coloquei ela na sela, na frente. Ela se agarrou na crina do cavalo com dedos pequenos e trêmulos. Segura firme, disse suave. Ele é manso. Não vai derrubar você. Peguei as rédeas, olhei para a mãe. Fica perto. Se cansar demais, me avisa. A gente para. Ela assentiu de novo. Olhei para a estrada à frente, já mergulhando na penumbra do crepúsculo. Depois olhei para trás uma última vez. Ainda vazia, mas não ia ficar assim por muito tempo. Eu tinha acabado de cruzar uma linha, tinha acabado de tomar um lado. E quando os homens que vinham atrás dessas duas descobrissem que alguém tinha ajudado elas, iam querer saber quem. Iam vir atrás. Iam querer me ver morto também. Vamos, disse, começando a andar, puxando o cavalo. Temos que sair da estrada principal antes que escureça de vez. O cachorro se levantou, mancando, mas firme, e veio ao meu lado. A mulher caiu no passo atrás de nós.
e começamos a andar para dentro da noite que chegava, deixando a estrada segura para trás, entrando nas trilhas que só eu conhecia, nas sombras que podiam nos esconder ou nos engolir. Eu tinha feito minha escolha. Agora só restava viver com as consequências ou morrer com elas. A escuridão chegou rápido, como sempre chega no interior. Não tem aquele meio termo da cidade, com postes de luz segurando a noite do lado de fora. Aqui, quando o sol se vai, o mundo inteiro apaga de uma vez. Sobra só a lua quando tem, e as estrelas que piscam lá em cima, frias e distantes demais para ajudar. Saímos da estrada principal uns 15 minutos depois que começamos a andar. Tinha uma passagem entre dois morros baixos, cobertos de arbustos espinhosos e pedras soltas. Ninguém que não conhecesse ia perceber que ali tinha caminho. Parecia só mato fechado, mas eu conhecia cada palmo daquela região. Passei a infância inteira explorando esses cantos. Meu pai me trazia quando ia caçar, me ensinava a ler os sinais da mata, a encontrar água, a saber onde o chão era firme e onde ia afundar. Dizia que homem que não conhece a terra onde pisa é homem perdido, e eu nunca quis estar perdido. A trilha era estreita, mal dava para o cavalo passar. Galhos secos arranhavam minhas pernas, espinhos puxavam minha camisa. Ouvia a mulher atrás de mim, tropeçando, sufocando pequenos gemidos de dor quando pisava em alguma pedra pontiaguda com os pés descalços. "Aguenta firme aí", falei por cima do ombro. Daqui a pouco o chão melhora. Não sei se ela me ouviu ou se acreditou, mas continuou ouvindo. A menina tinha ficado quieta na sela, não chorava mais. Só se segurava na crina do cavalo, balançando com os movimentos dele. De vez em quando eu olhava para trás, checando se ela ainda estava acordada. Os olhinhos brilhavam no escuro, abertos, atentos, assustados. Criança não devia ter olhos assim, olhos velhos, olhos que já viram coisa demais. O cachorro ia na frente farejando o caminho. A pata traseira ainda mancava, mas ele não reclamava. Bicho é assim, aguenta a dor calado, sem pedir nada, sem esperar compaixão. Só segue em frente porque não tem outra opção. Às vezes eu acho que bicho entende a vida melhor que gente. Andamos por mais de 1 hora, talvez 2. Difícil saber no escuro, quando cada minuto parece durar uma eternidade. Meus pés doíam, as costelas latejavam onde a cobra tinha batido. O braço que segurei o cabo de enxada estava duro, os músculos reclamando do esforço, mas não parei, porque sabia que parar era perigoso. Os homens que vinham atrás não iam desistir só porque escureceu. Gente desesperada não espera o sol nascer. Gente desesperada vem de noite, com lanterna, com cachorro, com tudo que precisa para terminar o serviço. Finalmente chegamos num lugar que eu conhecia bem. Uma clareira pequena, escondida entre rochas altas. Tinha uma nascente ali, água fresca brotando direto da pedra. Meu pai acampava nesse lugar quando a caçada ia longe demais para voltar no mesmo dia. "Vamos parar aqui", anunciei, parando o cavalo. Ouvi um suspiro de alívio atrás de mim. A mulher tinha chegado ao limite. Via pelo jeito que ela cambaleou quando parou de andar, segurando numa árvore para não cair. Tirei a menina da sela. Ela estava tremendo, mas não de medo agora, de frio. A temperatura tinha caído bastante. O suor que molhava suas roupas tinha esfriado, grudando na pele. "Senta ali", indiquei uma pedra lisa. "Descansa." Ela obedeceu sem falar nada. A mãe veio e se sentou ao lado, puxando a filha para perto, tentando aquecer as duas com o pouco de calor que seus corpos exaustos ainda produziam. Amarrei o cavalo numa árvore baixa. Ele podia alcançar uns tufos de capim que cresciam entre as pedras. Não era grande coisa, mas ia segurar ele até de manhã. O cachorro foi direto para a nascente, bebeu com gana, depois se deitou perto das duas, formando uma barreira peluda entre elas e o resto do mundo. Juntei uns gravetos secos. Tinha pederneira no bolso, sempre tinha. No interior, fogo é a diferença entre sobreviver e morrer.
Acendi uma fogueira pequena, só o suficiente para dar um pouco de luz e calor, mas não tanto que pudesse ser vista de longe. As chamas cresceram devagar, lambiam a madeira seca crepitando baixo. A luz amarelada dançou nas paredes de pedra ao redor, criando sombras que se mexiam como coisas vivas. A mulher e a menina se aproximaram do fogo imediatamente, estendendo as mãos para o calor. Vi os rostos delas pela primeira vez com luz decente. Estavam piores do que eu pensava. A mulher tinha um corte feio acima da sobrancelha, meio fechado, mas ainda vermelho. O lábio inferior estava rachado, com uma crosta de sangue seco. Havia hematomas nos braços, nas pernas, marcas roxas e amareladas que contavam história de quedas, de correrias, de violência. A menina não estava melhor. Os joelhos esfolados, os pés cortados e inchados, o rosto magro demais, os olhos fundos de fome e cansaço. "Quando foi a última vez que vocês comeram?" perguntei. A mulher pensou. Demorou tempo demais para responder. "Anteontem", disse finalmente. "Achamos umas frutas no mato. Não sei que fruta era, mas deu para enganar a barriga. Anteontem. 2 dias sem comida de verdade. E antes disso, provavelmente dias comendo qualquer coisa que encontravam pelo caminho. Rebusquei no alforje que ficava na cela. Tinha pouca coisa. Um pedaço de rapadura embrulhada em pano. Meio pão que eu tinha levado de manhã e não comi. Uma lata amassada de goiabada. Não era quase nada, mas era o que tinha. Dei tudo para elas." A mulher olhou para a comida na minha mão como se fosse ouro. Pegou devagar, com reverência, dividiu tudo em 2 pedaços desiguais, dando o maior para a filha. "Come", insistiu quando a menina hesitou. "Você precisa mais que eu." Vi a criança morder o pão com uma fome que dava pena. Mastigou rápido, engoliu, mordeu de novo. A mãe comia mais devagar, fazendo aquela mixaria durar, saboreando cada migalha como se fosse um banquete. Fui até a nascente, enchi o cantil com água fresca. Trouxe de volta e dei para elas. Beberam com a mesma avidez que tinham comido. Sentei numa pedra do outro lado da fogueira. O cansaço tinha chegado de vez agora que a gente tinha parado. Sentia ele nos ossos, pesado, puxando para baixo. Queria deitar, queria fechar os olhos e esquecer de tudo, mas não podia. Tinha que pensar, tinha que planejar, porque salvar essas 2 da cobra tinha sido a parte fácil. A parte difícil estava vindo agora. "Para onde vocês iam?" perguntei. "Antes de tudo isso, tinham algum plano?" A mulher terminou de mastigar antes de responder. "Tenho uma irmã da minha mãe", disse. "Mora em Goiás, cidade pequena, longe daqui. A gente nunca foi muito próxima, mas é família. Pensei que talvez ela deixasse a gente ficar uns tempos, até as coisas acalmarem. Acalmar. Como se gente que mata por terra fosse simplesmente esquecer e seguir em frente, como se isso tivesse prazo de validade. Mas não disse nada. Deixa ela ter esperança. Esperança, às vezes, é tudo que sobra. Quanto longe fica essa cidade? Uns 200 quilômetros, talvez mais. 200 quilômetros a pé, sem comida, sem água, sem dinheiro, com uma criança, sendo caçadas. Impossível. Elas não iam chegar nem na metade do caminho antes de serem pegas, ou de morrerem de fome, ou de exaustão, ou de qualquer uma das 1000 maneiras que o interior tem de matar quem está vulnerável. "E você?" A mulher me olhou do outro lado do fogo. "Onde o senhor mora?" "Tenho uma fazenda, uns 20 quilômetros ao sul daqui." "O senhor vive sozinho?" A pergunta pegou de jeito. Fiquei calado por um tempo, olhando as chamas, vendo formas que não estavam lá. "Vivo", disse finalmente. Ela esperou, percebendo que tinha mais história, mas não pressionou. Gente que tem segredo, reconhece segredo nos outros. O silêncio se instalou entre nós. Só o crepitar do fogo e os sons noturnos da mata. Grilos cantando. Algum bicho se mexendo no mato.
o vento leve nas folhas. A menina tinha encostado a cabeça no ombro da mãe. Os olhos começavam a fechar, lutando contra o sono, mas perdendo a batalha. Ela precisa dormir, falei. Vocês duas precisam. E o senhor? Eu fico de guarda, caso alguém venha. A mulher me olhou por um longo momento. Havia gratidão ali, mas também dúvida. Medo. Ela não me conhecia. Não sabia se podia confiar. Por tudo que sabia, eu podia ser pior que os homens que vinham atrás dela. Mas estava cansada demais para se importar, ou desesperada demais, ou as duas coisas. Obrigada, disse baixinho. Por tudo. Eu não sei por que o senhor está fazendo isso, mas... Obrigada. Acenei com a cabeça sem saber o que dizer, porque eu mesmo não tinha certeza do porquê. Só sabia que não conseguia não fazer. Ela se deitou no chão, usando o braço como travesseiro, puxando a filha para perto. A menina se encolheu contra o corpo da mãe, procurando calor, procurando segurança. Em minutos, estavam dormindo. Fiquei ali, alimentando o fogo aos poucos, mantendo ele baixo, mas vivo. O cachorro tinha se aproximado de mim, deitando aos meus pés. Passei a mão na cabeça dele, sentindo o pelo áspero, as orelhas quentes. A gente se meteu numa boa, hein, parceiro? Murmurei. Ele olhou para mim com aqueles olhos escuros, leais, sem julgamento. Depois voltou a olhar para a escuridão além da luz do fogo, alerta, protegendo. Pensei no que ia fazer de manhã. Não podia levar elas para minha fazenda. Se os homens descobrissem, iam queimar tudo, matar meu gado, me matar, e depois matar elas do mesmo jeito. Mas também não podia simplesmente abandonar elas ali, sem comida, sem proteção, sem chance real de chegar onde precisavam chegar. Estava preso, preso entre fazer o certo e sobreviver. Entre a pessoa que eu tinha sido e a pessoa que me forcei a me tornar depois que tudo desmoronou. A noite se aprofundou. As estrelas giraram lentamente no céu negro. A lua subiu, iluminando as pedras ao redor com luz prateada e fria, e eu fiquei ali, de guarda, pensando em escolhas e consequências, pensando que talvez, só talvez, algumas coisas na vida valem mais que sobreviver, mesmo que te matem no processo. O amanhecer veio devagar, pintando o céu de rosa e laranja antes do sol aparecer de fato. Eu não tinha dormido. Não consegui. Cada barulho na mata me deixava tenso, pronto para acordar as duas e correr. Cada movimento nas sombras fazia minha mão ir para o cabo de enxada que eu tinha deixado perto. Mas ninguém veio. Talvez ainda estivessem procurando na estrada principal. Talvez não esperassem que alguém tivesse ajudado. Talvez tivessem desistido por aquela noite, esperando a luz do dia para continuar a caçada. Ou talvez estivessem mais perto do que eu imaginava, só esperando o momento certo. A mulher acordou quando os primeiros raios de sol tocaram seu rosto. Sentou rápido, assustada, olhando ao redor com olhos arregalados até perceber onde estava. Então relaxou um pouco, mas não completamente. Nunca completamente. A menina ainda dormia, encolhida no chão duro, o rostinho finalmente tranquilo. Enquanto dormia, podia esquecer. Podia ser só uma criança de 10 anos, tendo sonhos de criança. Bom dia, disse a mulher, a voz rouca de sono e cansaço. Bom dia, respondi. Como está se sentindo? Ela fez uma careta, mexendo os ombros, sentindo as dores que uma noite no chão duro deixa. Viva, disse. E depois, com um sorriso cansado. É mais do que eu esperava ontem. Tinha razão. Estar viva já era vitória. Me levantei, sentindo meus próprios ossos reclamarem. Não era mais novo. Passar a noite inteira acordado, sentado numa pedra, era coisa que meu corpo não perdoava fácil. Fui até a nascente, lavei o rosto na água gelada. O choque do frio me acordou de vez, limpou um pouco da névoa do cansaço. Bebi alguns goles, sentindo a água fresca descer pela garganta. Quando voltei, a menina tinha acordado. Estava sentada, esfregando os olhos,
olhando para a mãe e depois para mim. Ainda tinha medo nos olhos, mas um medo menor. Medo que podia ser controlado. Tem fome? Perguntei. Ela assentiu, sem falar. Não tinha mais comida. Tinha dado tudo ontem, mas sabia onde encontrar. Não muito longe dali, tinha um pé de pequi. Não era época boa, mas talvez tivesse algumas frutas tardias ainda penduradas. E se tivesse sorte, podia achar mel silvestre. Fica aqui, disse para a mulher. Não acende fogo, não faz barulho. Eu volto logo. Vi o pânico subir nos olhos dela. O senhor vai embora? Só vou procurar comida, meia hora, no máximo. Ela não pareceu convencida, mas assentiu. Que escolha tinha? Chamei o cachorro com um assobio baixo. Ele veio mancando, mas firme. Saímos da clareira, entrando na mata ainda envolta em névoa matinal. O cerrado de manhã cedo é um mundo diferente. O ar está fresco, quase frio. O orvalho molha tudo, deixando as folhas brilhantes. Os pássaros cantam, celebrando mais um dia. Tem uma paz nisso que eu sempre gostei. Uma paz que faz você esquecer por um momento que o mundo pode ser cruel. Achei o pequizeiro depois de uns 15 minutos de caminhada. Tinha meia dúzia de frutas ainda penduradas nos galhos altos. Não eram muitas, mas iam ter que servir. Subi na árvore, ignorando a dor nas costelas, e joguei as frutas para baixo. O cachorro latiu quando uma quase acertou ele. Desci e juntei tudo. Estava voltando quando ouvi vozes. Parei imediatamente. O cachorro também, as orelhas em pé, o pelo do pescoço arrepiado. Fiz sinal para ele ficar quieto. Abaixei, me escondendo atrás de um cupinzeiro alto. As vozes vinham da direção da estrada. 2, talvez 3, homens. Falando baixo, mas o som carregava no ar quieto da manhã. Por aqui, em algum lugar, as pegadas saem da estrada. Muita trilha, não dá para saber qual. Tem que achar logo. O patrão tá puto. Meu sangue gelou. Tinham encontrado onde a gente saiu da estrada, estavam procurando, e pelo som das vozes, estavam mais perto do que eu gostaria. Fiquei imóvel. Quase não respirava. O cachorro estava tenso ao meu lado, pronto para atacar ou fugir, esperando o meu comando. Os homens continuaram conversando. As vozes se aproximando um pouco, depois se afastando. Estavam vasculhando a área, procurando sinais, procurando rastros, procurando a gente. Esperei. 5 minutos. 10. 15. As vozes foram ficando mais distantes. Estavam se movendo para o norte, para longe da clareira onde eu tinha deixado a mulher e a menina. Por enquanto, quando tive certeza de que tinham se afastado o suficiente, levantei devagar. Cada músculo do meu corpo estava tenso, pronto para correr. Comecei a voltar para a clareira, andando rápido, mas tentando não fazer barulho. Cheguei ofegante. A mulher estava de pé, alerta, segurando um pedaço de pau. Quando me viu, largou o pau e soltou um suspiro de alívio. Tem gente procurando, disse sem rodeios. Perto daqui. Eles encontraram onde a gente saiu da estrada. Vi o medo voltar ao rosto dela com força total. Eles vão achar a gente? Não sei. Depende de quanto tempo eles ficarem procurando. Depende se tem cachorro para farejar. Depende de quanto eles querem vocês mortas. A resposta não a confortou. Não era para confortar. Era a verdade. A gente precisa sair daqui, continuei. Agora. Joguei as frutas de pequi para ela. Não era tempo de comer com calma. Iam ter que comer enquanto andavam. Apaguei os restos da fogueira, espalhando as cinzas, cobrindo com terra e folhas. Não ia enganar ninguém que realmente olhasse, mas podia ganhar uns minutos. Desamarrei o cavalo. Coloquei a menina na sela de novo. Ela não reclamou, não perguntou nada. Só obedeceu, com aquela obediência assustada de quem aprendeu que perguntar pode ser perigoso. Para onde a gente vai? Perguntou a mulher enquanto começávamos a andar. Boa pergunta. Uma pergunta que eu tinha passado a noite inteira tentando responder. Não podia levar elas para minha fazenda.
Era longe demais e muito arriscado. Não podia deixar elas seguirem sozinhas. Não iam sobreviver 2 dias. Não podia entregá-las na cidade. Se os homens que vinham atrás tinham papel falso registrado em cartório, tinham ligações. Tinham gente comprada. Polícia, juiz, delegado. Levar elas para a lei podia ser o mesmo que entregar elas direto para os assassinos. Só tinha uma opção. Uma opção que eu tinha jurado nunca mais usar. Tem um lugar, comecei devagar. Longe daqui, muito longe. É difícil de chegar, perigoso. Mas se a gente conseguir, ninguém vai achar vocês lá. Que lugar é esse? Hesitei. Porque falar daquele lugar era abrir uma porta que eu tinha trancado faz anos. Era voltar para um pedaço da minha vida que eu tinha enterrado junto com minha mulher. É um acampamento, disse finalmente. No meio da serra, tem umas famílias lá. Gente que fugiu de alguma coisa igual vocês. Gente que não quer ser encontrada. Eles não confiam em estranho, mas eu conheço eles. Conheço o líder de lá. Ele me deve um favor grande, um favor de vida ou morte, um favor que eu nunca tinha cobrado porque não queria voltar lá, não queria lembrar, mas agora não tinha escolha. A mulher me estudou. E o senhor vai nos levar até lá? Vou. Por quê? Porque está fazendo tudo isso por gente que o senhor nem conhece. A mesma pergunta de ontem. A pergunta que eu não tinha resposta boa. Parei de andar. Virei para olhar ela nos olhos. Porque, disse, e minha voz saiu mais crua do que eu queria. Eu já perdi alguém uma vez. Perdi porque não estava lá quando ela precisou. Porque não pude fazer nada. E desde então eu vivo sozinho, isolado, tentando não sentir mais nada, tentando não me importar com mais nada. Mas ontem, quando eu vi você jogada em cima da sua filha, protegendo ela com seu corpo, eu vi minha mulher. Vi a mulher que eu não consegui salvar. E não vou carregar mais um peso desses. Não vou. Então eu vou levar vocês até aquele acampamento. E vou ter certeza de que vocês vão ficar seguras. E depois eu volto para minha vida vazia. Mas pelo menos vou voltar sabendo que dessa vez eu fiz o que era certo. O silêncio caiu pesado entre nós. A mulher tinha lágrimas nos olhos. A menina, que tinha ouvido tudo, me olhava diferente agora. Menos com medo, mais com algo que poderia ser confiança. Como o senhor se chama? Perguntou a mulher baixinho. Tinha me esquecido de que não tinha dito. Tinha me esquecido de que para elas eu era só o senhor, um estranho que apareceu numa estrada empoeirada. João, disse. Me chamo João. Eu sou Helena, ela disse. E essa aqui é a Maria. A menina deu um sorriso pequeno, tímido. O primeiro sorriso que eu via nela. Prazer, Maria, disse. Prazer, Helena. O prazer é nosso, seu João, Helena respondeu. O prazer é todo nosso. Voltei a andar puxando o cavalo. O cachorro ia na frente de novo, farejando o caminho. Tínhamos uns 3 dias de viagem pela frente. 3 dias cortando por dentro da serra, por lugares que eu não ia faz anos. 3 dias de risco, de perigo, de perseguição. Mas também 3 dias de propósito. 3 dias fazendo algo que importava. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava vivo de verdade. Não só sobrevivendo, vivendo. Mesmo que essa vida pudesse me matar. O sol já estava alto quando paramos para descansar pela primeira vez. Tínhamos andado sem parar por 4 horas, subindo encostas rochosas, atravessando riachos rasos, cortando por dentro do cerrado mais fechado, onde os galhos arranhavam e os espinhos puxavam. Helena estava no limite. Via pela forma como ela cambaleava, pelas pausas cada vez mais frequentes, pela respiração ofegante. Os pés descalços sangravam, deixando pequenas marcas vermelhas nas pedras que pisava. Vamos parar aqui, anunciei apontando para uma sombra generosa debaixo de um angico velho. Ela praticamente desabou no chão. Maria desceu do cavalo com minha ajuda. As perninhas bambas de ficar tanto tempo na mesma posição.
As duas se encostaram no tronco da árvore, exaustas demais para falar. Dei água. Dei as últimas frutas de pequi que tínhamos guardado. Não era suficiente. Nunca era suficiente, mas pelo menos tirava um pouco da fome que roía por dentro. Sentei num toco de árvore caído, tirando o chapéu, passando a mão no cabelo suado. O cachorro se deitou aos meus pés, a língua de fora, ofegante. Até ele estava cansado. Olhei para trás, para o caminho que tínhamos feito. Não via nada suspeito, nenhum movimento, nenhum som que não devesse estar ali. Mas isso não significava que estávamos seguros. Só significava que eu não estava vendo o perigo. "Quanto falta?" perguntou Helena, a voz fraca. "Para chegar no acampamento? 2 dias. Talvez 2 e meio, no ritmo que a gente tá." Vi o desânimo tomar conta do rosto dela. 2 dias parecia uma eternidade, quando cada hora já era um sofrimento. "Eu não sei se aguento", disse baixinho, olhando para os pés destruídos. "Não sei se consigo." "Vai conseguir." Falei com uma firmeza que eu mesmo não sabia se sentia. "Porque não tem escolha. Ou a gente chega lá, ou vocês morrem. Simples assim." Era cruel, mas era verdade. E às vezes a verdade é a única coisa que mantém a gente de pé quando tudo mais já desmoronou. Ela assentiu, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Maria estava quieta, olhando para o nada. Não tinha falado nada desde que a gente começou a andar. Criança daquela idade devia estar tagarelando, fazendo perguntas, enchendo o silêncio com a curiosidade natural da infância. Mas aquela criança tinha aprendido que silêncio é mais seguro que palavras. "Seu João", Helena chamou depois de um tempo. "Esse lugar para onde a gente está indo, o senhor disse que conhece o líder de lá. Como é que o senhor conhece ele?" A pergunta que eu estava esperando. A pergunta que eu não queria responder. Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte, para as serras azuladas ao longe que marcavam nosso destino. "Foi faz uns 10 anos", comecei devagar. Eu era diferente naquela época, mais jovem, mais otimista talvez. Achava que o mundo era um lugar onde ainda dava para fazer diferença. Parei, respirei fundo. Continuar era mais difícil do que eu pensava. Minha mulher era professora. Dava aula numa escolinha rural para filhos de fazendeiro, de peão, de gente pobre que mal sabia assinar o nome. Ela amava aquilo. Amava ver criança aprendendo a ler, a escrever, a sonhar com um futuro melhor. Helena escutava em silêncio. Até Maria tinha virado a cabeça na minha direção. Um dia apareceu lá um homem, fugindo. Tinha levado um tiro, estava sangrando, quase morto. Pediu ajuda. Minha mulher não hesitou. Levou ele para dentro da escola, limpou o ferimento, enfaixou, deu água, deu comida. Fechei os olhos vendo a cena como se fosse ontem. A escola pequenininha. Minha mulher com aquele jeito doce dela, cuidando de um estranho como se fosse família. Os homens que vinham atrás dele chegaram umas horas depois. Queriam saber se alguém tinha visto o fugitivo. Minha mulher mentiu. Disse que não tinha visto ninguém. Escondeu o homem no porão da escola até os caçadores irem embora. Abri os olhos de novo. O céu estava azul demais, limpo demais. Não combinava com o peso da história. O homem se chamava Tobias. Descobrimos depois que ele tinha matado um fazendeiro que estava estuprando a filha dele. Matou o homem, pegou a menina e fugiu. Mas o fazendeiro tinha amigos poderosos. Mandaram gente atrás para fazer justiça. A justiça deles. E sua esposa salvou ele. Helena disse baixinho. Salvou. E depois que ele ficou bom, ajudei ele a sair da região. Dei comida, roupa, dinheiro que a gente não tinha. Indiquei caminhos seguros. Ele me agradeceu, disse que um dia ia pagar a dívida e desapareceu. Foi ele que fundou o acampamento? Foi. Juntou outra gente como ele. Gente fugindo de injustiça, de violência, de sistema que não funciona. Criaram um lugar próprio, isolado, seguro. Fiquei sabendo uns anos depois.
Ele mandou recado, dizendo que se eu precisasse de alguma coisa, era só procurar. Mas o senhor nunca procurou. Nunca. Porque pouco depois, minha mulher morreu. O silêncio que caiu foi diferente, mais pesado, mais respeitoso. Foi doença? Helena perguntou com cuidado. Foi derrame, súbito, fulminante. Saí de manhã para trabalhar na roça. Voltei de tarde e encontrei ela caída no chão da cozinha. Já tinha ido. Nem deu tempo de me despedir. Nem deu tempo de dizer que eu amava ela mais uma vez. Minha voz tinha ficado rouca. Pigarreei, tentando limpar a garganta, tentando empurrar as emoções de volta para dentro. Depois disso, eu meio que desisti. De tudo. De gente. De comunidade. De me importar. Vendi a casa na cidade, comprei a fazenda no meio do nada e fiquei lá, sozinho, trabalhando até cair de cansaço todo dia, só para não ter que pensar, para não ter que sentir. Por isso o Senhor passou tanto tempo sem ajudar ninguém. Helena disse, não era julgamento, era compreensão. Aprendi a passar reto, a não me envolver, a proteger o pouco que ainda tinha. Porque envolvimento dói, perder dói. E eu já tinha doído o suficiente para uma vida inteira. Mas ontem o senhor não passou reto. Não passei. Por quê? Olhei para ela, depois para Maria. Duas pessoas destroçadas que eu tinha escolhido salvar, mesmo sabendo o preço. Por quê? Disse devagar. Tem coisas piores que morrer sozinho. E uma delas é viver sozinho sabendo que você podia ter feito diferença e escolheu não fazer. Helena limpou as lágrimas que finalmente tinham escapado. Sua esposa ficaria orgulhosa do senhor. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Fazia tanto tempo que ninguém falava dela. Tanto tempo que eu mesmo evitava pensar nela. E agora, ouvir uma estranha dizer que ela ficaria orgulhosa. Não consegui responder. Só senti, olhando para o chão, lutando contra o nó na garganta. Maria se levantou. Veio até mim com passos pequenos, hesitantes. Parou na minha frente, me olhando com aqueles olhos grandes e sérios. Então fez algo inesperado. Me abraçou. Só isso. Um abraço simples de criança. Braços magros ao redor da minha cintura. Cabeça encostada no meu peito. Fiquei paralisado por um segundo. Não sabia o que fazer. Fazia tanto tempo que ninguém me abraçava. Tanto tempo que eu não tinha contato humano, além de apertos de mão em negócios de gado. Devagar, baixei a mão e coloquei na cabeça dela. Afaguei os cabelos embaraçados, sujos de poeira e suor. Obrigada por nos salvar, seu João. Ela disse, a voz abafada contra minha camisa. Obrigada por não passar reto. E foi aí que algo dentro de mim rachou de vez. Não quebrou. Apenas rachou, como gelo começando a derreter depois de um inverno longo demais. Tinha passado anos me convencendo de que não precisava de ninguém, de que era melhor sozinho, de que sentir era fraqueza, mas estava errado. Solidão não é força, é apenas ausência, e ausência não preenche nada. Segurei a menina por mais um momento, depois soltei devagar. A gente precisa continuar, disse a voz mais áspera que o normal. Ainda tem muita estrada pela frente. Levantei, ajudei Helena a se levantar também. Ela cambaleou, mas ficou de pé. Consegue andar mais um pouco? Ela olhou para os pés machucados, depois para os olhos da filha, depois para mim. Consigo. E acreditei nela. Porque tinha visto gente aguentar coisa impossível quando tinha um motivo forte o suficiente. E o motivo dela estava ali, agarrada na minha mão, confiando que eu ia levar elas para a segurança. Coloquei Maria de volta no cavalo, peguei as rédeas, o cachorro se levantou, pronto para continuar apesar da pata machucada, e retomamos a jornada. O sol castigava. O caminho era difícil. Os perigos eram reais, mas pela primeira vez em anos eu não estava andando sozinho. E isso fazia toda a diferença do mundo. O segundo dia de viagem começou antes do sol nascer.
Acordei com o cachorro rosnando baixo, o corpo tenso, o focinho apontado para a escuridão, além do nosso pequeno acampamento. Peguei o cabo de enxada imediatamente, todos os músculos alertas, o coração acelerado. Helena também tinha acordado, os olhos arregalados no escuro. Coloquei o dedo nos lábios, mandando ela ficar quieta. Maria ainda dormia, enrolada num cobertor velho que eu tinha tirado do alforge. Fiquei imóvel, escutando. O cerrado de madrugada tem seus próprios sons, grilos, corujas, o farfalhar de pequenos animais noturnos, mas tinha algo diferente ali, algo que não se encaixava. Passos, lentos, cuidadosos. Alguém tentando não fazer barulho, mas não conseguindo esconder completamente o som de botas em folhas secas. Levantei devagar, fazendo sinal para Helena ficar com Maria. Ela assentiu, puxando a filha para mais perto, cobrindo a boca da menina caso ela acordasse e fizesse algum som. Me movi para a borda do nosso acampamento, o cachorro colado na minha perna. A lua estava alta, dando luz suficiente para ver silhuetas, mas não detalhes. As sombras eram longas, confusas, transformando cada arbusto num possível inimigo. Os passos pararam. Silêncio absoluto. Quem quer que estivesse lá fora tinha percebido que fizemos barulho. Estava esperando, escutando, tentando identificar se éramos ameaça ou presa. Minha mão apertou o cabo de enxada. Suor escorria pelas minhas costas apesar do frio da madrugada. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Então ouvi um som que fez meu corpo relaxar completamente. Um ronco, não de pessoa, de animal. Um ronco baixo, gutural, territorial. Onça não estava nos caçando. Estava apenas passando pelo território, marcando presença, avisando que aquela terra era dela. Os passos recomeçaram, mais rápidos agora, se afastando. Em menos de 1 minuto, tinham sumido completamente. Soltei o ar que estava segurando. O cachorro relaxou também, deitando de novo, mas mantendo as orelhas atentas. Voltei para perto de Helena. Ela me olhou com uma pergunta nos olhos. Onça, sussurrei. Já foi embora. Vi o alívio tomar conta do rosto dela, seguido imediatamente por um novo medo. E se fosse eles, os homens que vêm atrás da gente? Não era. Homem faz barulho diferente. E homem procurando gente vem com lanterna, com cachorro, fazendo barulho de propósito para assustar a presa. Ela assentiu, mas vi que não ia voltar a dormir. Nem eu. O susto tinha espantado qualquer resto de sono que ainda tínhamos. Vamos aproveitar e sair logo, disse. Quanto mais cedo começarmos, mais longe chegamos antes do calor. Acordamos Maria com cuidado. Ela estava desorientada, com os olhos inchados de sono, mas não reclamou. Aprendeu rápido que reclamar não adianta nada quando você está fugindo pela vida. Comemos o resto do pão que tínhamos guardado, já duro e embolorado nas pontas. Helena tentou dar a maior parte para a filha, mas eu intervim. Você precisa comer também, disse firme. E se você cair, quem vai carregar a menina? Eu já estou levando o peso da viagem. Você precisa se manter de pé. Ela hesitou, mas obedeceu. Comeu sua metade devagar, mastigando cada pedaço como se fosse o último. Antes de sairmos, rasguei pedaços da minha camisa de baixo e enfaixei os pés de Helena. Não era sapato, mas pelo menos dava alguma proteção contra pedras e espinhos. Ela agradeceu com os olhos, emocionada demais para falar. Começamos a andar enquanto o céu ainda estava mais escuro que claro. A temperatura estava amena, quase fria, e eu queria aproveitar enquanto durava. Dali a algumas horas, o sol ia estar castigando sem piedade. O caminho ficava mais difícil a cada quilômetro. Estávamos subindo para a serra agora, e o terreno era íngreme, cheio de pedras soltas que rolavam sob nossos pés. O cavalo tinha dificuldade, escorregando em algumas passagens. Precisei descer Maria várias vezes para aliviar o peso dele nas subidas mais íngremes.
Helena subia em silêncio, concentrando toda a energia que tinha em colocar um pé na frente do outro. Via o esforço no rosto dela, na forma como mordia o lábio, nas lágrimas silenciosas que escorriam e que ela limpava rapidamente, como se ter vergonha da própria fraqueza. Não tem vergonha nenhuma em estar cansada, disse quando paramos numa saliência para recuperar o fôlego. O que você está fazendo? Caminhar tudo isso, com os pés nesse estado, sem comida direito, protegendo sua filha. Isso não é fraqueza. Isso é a coisa mais forte que eu já vi alguém fazer. Ela me olhou, surpresa com as palavras. Então, soltou um riso curto, sem humor. Não me sinto forte, me sinto destruída. Mas está de pé mesmo assim. Isso que é força de verdade. Maria tinha se sentado numa pedra, a cabeça baixa, os ombros caídos. Fui até ela, me agachei na frente. Como você tá, pequena? Ela levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Já tinha chorado tanto que talvez não tivesse mais lágrimas. Cansada, disse com uma voz fina. E com medo. Medo de quê? De que a gente não chegue, de que eles nos peguem, de que machuquem a mamãe de novo. De novo. A palavra ficou pendurada no ar, pesada de significado. Olhei para Helena. Ela tinha desviado o olhar, o maxilar apertado. Sua mãe vai ficar bem, disse para Maria, mantendo minha voz firme, confiante. Eu não vou deixar ninguém machucar ela, nem você, entendeu? Promete? Prometer é perigoso. Promessa pode ser quebrada. E quebrar promessa feita para criança é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer. Mas olhei naqueles olhos assustados e não consegui fazer outra coisa. Prometo. Ela se jogou nos meus braços de novo, me abraçando com força surpreendente para uma criança tão magra. Retribuí o abraço, sentindo o coração apertar. Quando finalmente soltou, seus olhos pareciam um pouco menos assustados, um pouco mais esperançosos. Continuamos subindo. O sol nasceu atrás de nós, pintando o mundo de dourado, depois de branco quente conforme subia no céu. A temperatura começou a disparar. O calor subia das pedras em ondas visíveis que distorciam a paisagem. O cachorro mancava cada vez mais. Precisei carregar ele por um trecho, seu corpo quente e ofegante nos meus braços. Pesava pouco, mas depois de horas caminhando, cada quilo extra era tortura. Helena caiu 2 vezes. 2 vezes ajudei ela a levantar, segurei ela até as pernas pararem de tremer, esperei ela recuperar o fôlego. Na segunda queda, vi que ela não ia aguentar muito mais. Preciso descansar, disse ela, a voz saindo num sussurro áspero. Só alguns minutos. Por favor. Olhei ao redor. Estávamos numa passagem exposta, sem sombra, sem proteção. Mas também estávamos a poucos metros do topo da serra. Do outro lado, sabia que tinha uma floresta de galeria, com sombra densa e um riacho correndo. Mais um pouquinho, encorajei. Só até lá em cima. Aí a gente descansa de verdade. Ela olhou para onde eu apontava. Parecia a distância impossível. Mas assentiu, reunindo forças que não devia ter. Subimos os últimos metros todos juntos. Eu na frente, puxando o cavalo. Maria caminhando ao lado da mãe, segurando sua mão. Helena arrastando os pés, cada passo uma vitória contra o próprio corpo que gritava para parar. Quando chegamos no topo, a vista era de tirar o fôlego. A serra se estendia em ondulações azuis até onde a vista alcançava. Vales profundos, paredões de rocha, manchas verdes de floresta nos lugares onde a água acumulava. E lá longe, muito longe, uma neblina azulada que marcava o limite do mundo conhecido. É lindo, Maria sussurrou, olhando com olhos arregalados. Era. Por um momento quase dava para esquecer porque estávamos ali. Quase dava para fingir que éramos apenas viajantes apreciando a natureza. Mas apenas por um momento. Vamos descer, disse. Do outro lado tem água e sombra.
A descida foi mais fácil que a subida, mas também mais perigosa. O chão era solto, cascalho e pedras pequenas que escorregavam sob os pés. Helena escorregou várias vezes, mas conseguiu se segurar. Maria ia no cavalo de novo, se agarrando na crina com toda a força. Chegamos na floresta de Galeria meia hora depois. A mudança foi imediata e abençoada. A temperatura caiu uns 10 graus, a luz ficou verde e filtrada, e o som da água correndo era a coisa mais bonita que eu tinha ouvido em dias. Praticamente corremos para o riacho. Helena caiu de joelhos na beira e mergulhou a cabeça inteira na água. Maria fez o mesmo, rindo pela primeira vez desde que a conheci. O cachorro bebeu com gana, depois se deitou na água rasa, deixando a corrente passar por cima dele. Eu também bebi, sentindo a água gelada descendo pela garganta, resfriando por dentro. Depois molhei a cabeça, o pescoço, deixando a água escorrer pelas costas. Ficamos ali por um longo tempo, descansando, recuperando, deixando a água lavar não só a sujeira, mas um pouco do cansaço também. Helena lavou os pés, limpando os cortes, deixando a água fria aliviar o inchaço. Tirou os panos improvisados que eu tinha feito, lavou eles no riacho, estendeu numa pedra para secar. Maria brincava na água, pegando pedrinhas coloridas no fundo, construindo uma pequena barragem com pedras. Por alguns minutos, era só uma criança sendo criança. Sentei numa pedra plana, tirando a bota, massageando os pés doloridos. Tinha bolhas nas bolhas. Os dedos estavam inchados. Não estava tão mal quanto Helena, mas também não estava bem. O cavalo pastava num cantinho com grama verde, aproveitando a folga. Tinha sido um soldado silencioso nessa jornada, carregando peso, subindo serra, nunca reclamando. Seu João, Helena chamou saindo do riacho, vindo sentar perto de mim. Quanto tempo a gente pode ficar aqui? Olhei para o sol. Ainda era meio-dia. Tínhamos várias horas de luz pela frente. Podemos ficar até o sol começar a descer, disse. Precisamos descansar de verdade. Se a gente se forçar demais, alguém vai acabar se machucando feio. E machucado aqui, sem médico, sem remédio. Pode ser sentença de morte. Ela assentiu, o alívio visível no rosto. Tem comida? Perguntou. Alguma coisa? Olhei ao redor. A floresta de Galeria tinha vários tipos de plantas comestíveis, se você soubesse onde procurar. Tem, disse. Deixa eu procurar. Passei a próxima hora explorando a área. Achei palmito de brejaúva, que deu para cortar com a faca. Achei umas frutas que a gente chama de coquinho, pequenas e amargas, mas comestíveis. E tive sorte de encontrar um ninho de abelha jataí num tronco caído. Tirei o mel com cuidado, usando fumaça de gravetos verdes para afastar as abelhas sem matá-las. Era pouco, talvez uma caneca cheia, mas era ouro puro, mel silvestre, doce e nutritivo. Voltei com a colheita. Helena e Maria olharam para a comida como se fosse um banquete. Comemos devagar, saboreando cada pedaço. O palmito estava crocante e fresco. As frutas eram amargas, mas matavam um pouco da fome. E o mel era milagre líquido. Maria lambeu os dedos, os olhos fechados de prazer. Não sabia que o senhor conhecia tanto de mata, disse Helena. Aprendi com meu pai. Ele dizia que homem que não sabe tirar sustento da terra não merece andar nela. Ele ainda é vivo. Não, morreu quando eu era novo. Trator virou em cima dele, morte rápida pelo menos. E sua mãe? Foi embora antes, não aguentou a vida difícil do interior. Voltou para a cidade, casou de novo. Não tive muito contato com ela depois disso. Helena ficou quieta por um momento. O senhor sempre viveu sozinho então, mesmo antes de sua esposa morrer. Não. Quando conheci minha mulher, aprendi que tinha outra maneira de viver. Ela me mostrou que solidão não é a mesma coisa que paz, mas depois que ela foi, voltei para o que conhecia. Para o isolamento. Parecia mais seguro. E agora? Agora estou aqui, no meio da serra, fugindo de assassinos, com 2 pessoas que conheci faz 2 dias. Ela sorriu.
Um sorriso de verdade dessa vez. A vida é engraçada às vezes. É, engraçada não é bem a palavra que eu usaria, mas é alguma coisa. Maria tinha se deitado na sombra, usando uma pedra coberta de musgo como travesseiro. Os olhos já estavam fechados, a respiração ficando profunda e regular. Ela está exausta, Helena disse baixinho, olhando para a filha com uma ternura que doía de ver. Faz uma semana que a gente está correndo. Mal dormiu, mal comeu. Tô com medo do que isso está fazendo com ela. Criança é resiliente, disse, mais que adulto. Ela vai se recuperar quando a gente chegar no acampamento. E se a gente não chegar? Era a pergunta que nenhum de nós queria fazer, mas estava ali, pendurada no ar. Vamos chegar, disse com mais convicção do que sentia. Amanhã à noite, se tivermos sorte, depois de amanhã no máximo. E os homens que vêm atrás? Não sei, podem ter desistido, podem ter perdido nosso rastro, ou podem estar mais perto do que a gente imagina. Ela estremeceu. Tenho pesadelos toda noite. Acordo achando que eles estão aqui, que acharam a gente, que vão fazer com a Maria o que fizeram comigo. A voz dela quebrou na última frase. Vi a dor crua nos olhos dela. Não perguntei, não precisava. Sabia o que homens são capazes de fazer quando têm poder e falta de consciência. Não vou deixar, disse simplesmente. Enquanto eu tiver respiração no corpo, não vou deixar ninguém encostar um dedo em vocês. Ela olhou para mim, procurando por mentira, por dúvida. Não achou. Por que o senhor é tão bom? Depois de tudo que passou, depois de fechar o coração, por que ainda tem bondade em você? Pensei na pergunta. Era uma boa pergunta. Minha mulher costumava dizer uma coisa. Falei devagar. Dizia que a gente não escolhe o que o mundo faz com a gente, mas a gente escolhe o que a gente faz com o que sobra. Eu passei anos escolhendo nada, escolhendo isolamento, escolhendo deixar a dor me consumir, mas quando vi vocês duas naquela estrada, sendo caçadas por aquela cobra, eu entendi que ainda tinha escolha, ainda podia fazer diferença, e fazer nada. Fazer nada seria deixar que o mundo vencesse, seria deixar que os homens ruins definissem quem eu sou. Sua mulher era sábia. Era tudo que eu não sou, mas ela via algo em mim que valia a pena, e eu não posso decepcionar ela. Mesmo morta, eu não posso. Helena colocou a mão no meu braço, um toque leve, agradecido. Ela ficaria orgulhosa de você, seu João, tenho certeza disso. Não respondi, apenas olhei para o riacho, para a água clara correndo sobre as pedras, seguindo seu caminho sem hesitar, sem duvidar. Queria ser assim, claro, determinado, sabendo exatamente para onde ir, mas estava cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de feridas velhas que nunca tinham cicatrizado direito. Porém, estava tentando. E talvez tentativa fosse suficiente. Talvez fosse tudo que qualquer um de nós podia fazer. Tentar. E não passar reto quando o mundo pedisse para você ficar. O terceiro dia amanheceu com uma névoa densa que transformava o mundo em fantasma. Tudo estava branco, úmido, silencioso de uma forma que fazia você querer sussurrar. Acordei com o corpo doendo em lugares que eu nem sabia que existiam. Cada músculo reclamava, cada articulação gemia. Não era mais jovem, e meu corpo fazia questão de me lembrar disso. Helena e Maria ainda dormiam, enroladas uma na outra debaixo do cobertor fino. O cachorro estava acordado, sentado como uma estátua, olhando para a névoa com atenção silenciosa. Quando me viu mexer, abanou o rabo uma vez, mas não tirou os olhos da bruma. Levantei devagar, sentindo cada movimento. Fui até o riacho, lavei o rosto na água gelada. A névoa era tão grossa que mal dava para ver a outra margem, a apenas 3 metros de distância. Era bonito e assustador ao mesmo tempo. Bonito porque transformava tudo em mistério. Assustador porque não dava para ver perigo se aproximando. Quando voltei, Helena estava acordada.
sentada, olhando para a filha que ainda dormia, com uma expressão no rosto que era puro amor maternal, misturado com medo profundo. "Bom dia", disse baixinho, para não acordar Maria. "Bom dia", ela respondeu. A voz estava rouca, cansada. "Quanto falta? Se a gente mantiver o ritmo de ontem, chegamos no fim da tarde. Talvez anoitecer." Vi esperança acender nos olhos dela. Esperança misturada com descrença, como se não ousasse acreditar que poderia realmente ter um fim para aquele pesadelo. "E depois que a gente chegar, depois vocês ficam lá, no acampamento, com o Tobias e o pessoal dele. Eles vão proteger vocês enquanto for necessário. E o senhor?" A pergunta me pegou desprevenido. Não tinha pensado muito no depois. Estava tão focado em chegar, em cumprir a missão, que não tinha considerado o que viria em seguida. "Eu volto para minha fazenda", disse. Mas as palavras soaram estranhas até para mim. Vazias. Como se estivesse descrevendo a vida de outra pessoa. Volta para a solidão. Não era pergunta, era constatação. "É o que eu conheço. É o que o senhor escolheu." Ela corrigiu gentilmente. "Não é a mesma coisa que conhecer. É uma prisão que o senhor construiu para si mesmo." Suas palavras me incomodaram, porque eram verdade. Eu sabia disso. Sempre soube. A solidão não tinha sido imposta. Tinha sido escolhida. Uma escolha de proteger o que sobrava de mim, de não arriscar sentir de novo, de não arriscar perder de novo. Mas também era uma escolha de não viver de verdade. Talvez. Foi tudo que consegui dizer. Maria acordou antes que pudéssemos continuar a conversa. Esfregou os olhos, olhou ao redor para a névoa e seus olhos se arregalaram. "Parece que a gente está nas nuvens", disse com admiração na voz. Era a primeira vez que eu via algo parecido com alegria nela. Mesmo com tudo que tinha passado, ainda era capaz de encontrar magia na névoa da manhã. "É bonito, não é?", disse, me agachando ao lado dela. "Mas também é perigoso. A gente precisa andar com cuidado hoje. Não dá para ver muito longe." Ela assentiu, ficando séria de novo. A magia durou pouco. A realidade sempre voltava rápido demais. Comemos os restos do palmito e das frutas que tínhamos guardado da véspera. Não era suficiente. Nunca era. Mas tinha que servir. Helena enfaixou os pés de novo com os panos que tinham secado durante a noite. Ajeitamos nossas poucas coisas, preparamos para partir. A névoa começou a se dissipar conforme o sol subia, mas não desapareceu completamente. Ficou como uma bruma leve que dava ao mundo uma qualidade onírica, irreal. Caminhávamos como se estivéssemos dentro de um sonho, ou talvez de um pesadelo que ainda não tinha mostrado seus dentes. O terreno era mais plano agora, mas ainda difícil. Pedras grandes, raízes expostas, buracos escondidos pela vegetação. O cavalo pisava com cuidado, testando o chão antes de colocar peso. Maria ia na sela, balançando com o movimento dele, os olhos meio fechados, economizando energia. Helena andava ao meu lado, claudicando visivelmente agora. Os pés estavam piores. Vi manchas de sangue aparecendo nos panos improvisados, mas ela não reclamava, apenas continuava, passo após passo, usando força de vontade pura para manter o corpo funcionando. O cachorro ia na frente como sempre, mas notei que ele parava com mais frequência, farejando o ar, as orelhas girando para captar sons que eu não conseguia ouvir. Estava nervoso. E cachorro nervoso significava problema. Comecei a prestar mais atenção ao redor. A névoa dificultava, mas forcei meus sentidos ao máximo. Escutava cada som, observava cada movimento na vegetação, procurava por sinais de que não estávamos sozinhos. Por volta do meio-dia, encontramos. Não eram os homens que vinham atrás, era pior. Rastros, pegadas frescas, várias, humanas, botas pesadas, indo na mesma direção que nós. Parei imediatamente. Fiz sinal para Helena ficar quieta. Me agachei, examinando as marcas no chão úmido. 3 homens, talvez 4.
Tinham passado por ali fazia poucas horas, de madrugada, provavelmente. Enquanto a gente dormia, senti o sangue gelar nas veias. Nos ultrapassaram durante a noite. Estavam à frente agora, entre nós e o acampamento. O que foi? Helena sussurrou, o medo voltando à tona nos olhos dela. Pegadas, disse baixo. Gente passou por aqui durante a noite. Eles? Os homens que vêm atrás da gente? Não sei. Pode ser. Ou pode ser outra pessoa. Caçador, talvez. Ou alguém indo pro acampamento também. Mas não acreditava nisso. No meio do nada, na rota exata que estávamos seguindo, no mesmo momento, coincidência demais. O que a gente faz? Helena perguntou e viu o pânico começando a tomar conta. Pensei rápido. Não podíamos voltar. Não tínhamos para onde ir, exceto para frente. Mas seguir em frente significava possivelmente caminhar direto para uma armadilha. A menos que... Conheço outro caminho, disse devagar. Mais longo, mais difícil. Mas chega no acampamento por outro lado. Se esses homens estão esperando na rota normal, a gente passa por fora. Quanto mais longo, mais umas 4, 5 horas, e a gente vai ter que passar por um lugar perigoso. Tem um desfiladeiro, estreito, com pedras soltas. Uma pessoa escorrega, pode cair feio, mas é a única opção que vejo. Helena olhou para Maria, depois de volta para mim. A gente não tem escolha, não é? Sempre tem escolha, mas nenhuma delas é boa. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento, parecendo rezar ou juntar coragem. Depois abriu de novo. Vamos pelo desfiladeiro. Saímos da trilha cortando pelo meio da mata fechada. Era mais lento, mais cansativo, cada metro conquistado com esforço. Galhos chicoteavam nossos rostos, espinhos rasgavam roupas e pele. O cavalo tinha dificuldade para passar entre as árvores mais próximas. Várias vezes precisei fazer Maria descer e guiar o animal por espaços apertados. 2 horas depois, chegamos ao desfiladeiro. Era pior do que eu lembrava, muito pior. Uma fenda estreita na rocha, com não mais de 2 metros de largura em alguns pontos. De um lado, a parede de pedra subia verticalmente por uns 20 metros. Do outro, caía no vazio por pelo menos 30. Lá embaixo, pedras pontiagudas esperavam como dentes. O chão do desfiladeiro era uma mistura de areia, cascalho e pedras soltas que escorregavam sob os pés. Não tinha proteção. Não tinha corrimão. Não tinha nada além de habilidade e sorte entre você e uma queda fatal. Maria olhou para baixo e ficou branca. Eu não consigo, sussurrou, as mãos tremendo. Eu vou cair. Não vai, disse com firmeza, porque eu vou estar com você, passo por passo. A gente vai junto. Helena também estava apavorada, mas tentava esconder por causa da filha. E o cavalo? Perguntou. Olhei para o animal. Ele era grande, pesado, um passo errado e ia rolar ladeira abaixo, levando tudo que estava preso nele. Vai ter que ir solto, disse. Vou tirar a sela, o alforje, tudo. Ele passa melhor sem peso. E se ele cair, pelo menos não leva a gente junto. Não gostei de dizer isso. O cavalo tinha sido fiel, tinha carregado peso sem reclamar, tinha sido parte essencial da nossa sobrevivência. Mas não podia arriscar Maria ou Helena por causa de um animal. Tirei toda a tralha dele, deixei num canto seguro para pegar na volta se desse. Depois dei um tapinha no pescoço dele. Não, vai com calma, velho, murmurei. Testa bem antes de pisar. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e escuros e juro que entendia. Depois começou a atravessar, passo cuidadoso após passo cuidadoso. Agora nós, disse. Maria, você vai na frente. Eu fico logo atrás. Sua mãe vem por último com o cachorro. Você olha só para o caminho, não olha para baixo. Entendeu? Ela assentiu, mas estava tremendo inteira. Começamos. Os primeiros passos foram os piores. Cada movimento parecia o último. O chão cedia sob nossos pés, mandando o cascalho rolando para o abismo.
O vento soprava em rajadas imprevisíveis, empurrando, tentando nos jogar para fora. Maria chorava baixinho, mas continuava andando. Eu ia com uma mão nas costas dela, a outra tocando a parede de rocha para equilíbrio. Atrás, ouvia Helena respirando pesado, sussurrando orações. O cavalo tinha parado na metade, estava tremendo, as pernas rígidas, recusando-se a dar mais um passo. Fiquei dividido. Não podia voltar para ajudar ele, não podia arriscar deixar Maria. Vamos, garoto, chamei. Você consegue, só mais um pouco. Ele bufou, sacudiu a cabeça. Ficou parado por mais um momento eterno. Depois, como se tivesse tomado uma decisão, recomeçou a andar. Estávamos quase no fim quando aconteceu. Helena pisou numa pedra solta. A pedra girou. Seu pé escorregou. Ela gritou, tentando se agarrar em algo, mas não tinha nada além de ar. Caiu de joelhos, começou a escorregar em direção à beirada. Mãe! Maria gritou, tentando voltar. Fica parada! Berrei, me virando, estendendo o braço, agarrando a camisa de Helena. O tecido rasgou na minha mão. Ela escorregou mais. Os dedos dela arranhavam o chão, procurando por algo, por qualquer coisa para se segurar. Me joguei para frente, ignorando o risco, ignorando tudo, exceto a necessidade de não deixar ela cair. Agarrei o braço dela com as duas mãos. Segurei, puxei. Ela pesava. Pesava mais do que eu esperava, ou talvez eu estivesse fraco demais. Meus braços tremiam com o esforço, minhas costas gritavam. As costelas ainda machucadas da luta com a cobra protestavam. Mas não soltei, não ia soltar. Com um rugido de esforço puro, puxei ela de volta para cima. Ela se arrastou para longe da beirada, ofegante, chorando, tremendo. Tá tudo bem, disse também tremendo. Tá tudo bem, você tá segura. Maria tinha chegado até nós, se jogou em cima da mãe, chorando descontroladamente. Fiquei ali, de joelhos, tentando fazer meu coração desacelerar, tentando fazer minhas mãos pararem de tremer. Quase perdi ela, quase deixei ela cair, quase falhei de novo. Mas não falhei, dessa vez não. A gente precisa continuar, disse depois que todos conseguimos respirar de novo. Falta pouco. Só mais uns metros. Levantamos, cambaleantes, exaustos, mas vivos. Terminamos de atravessar o desfiladeiro, cada passo uma vitória contra a morte que tinha chegado tão perto. Quando finalmente pisamos em terra firme do outro lado, todos desabamos. Até o cachorro se deitou, exausto. O cavalo tremeu por um longo tempo antes de se acalmar. Ficamos ali, sem falar, apenas existindo, agradecendo silenciosamente por ainda estarmos respirando. O sol começava a descer quando retomamos a caminhada. Estávamos perto agora, muito perto. Reconhecia as formações rochosas, as árvores específicas que marcavam o território ao redor do acampamento. E então, quando o sol tocava o horizonte, pintando o céu de vermelho e roxo, vi fumaça, fina, subindo em linhas retas, sinal de fogueiras controladas, sinal de civilização, sinal de chegada. Ali, apontei, minha voz rouca de emoção que eu não esperava sentir. A gente chegou. Helena olhou e vi lágrimas começarem a rolar, não de tristeza, de alívio, de descrença, de gratidão pura. Maria tinha adormecido na cela de novo, exausta demais para ver o fim da jornada. Descemos a última encosta devagar. Sabia que tinha guardas. Sabia que estaríamos sendo observados. E, de fato, quando chegamos a uns 50 metros do primeiro barraco, duas figuras saíram das sombras. Homens armados, rifles apontados, rostos duros, desconfiados. Para aí, um deles ordenou. Quem é você e o que quer? Levantei as mãos, mostrando que não estava armado. Meu nome é João. Vim ver o Tobias. Ele me conhece. Tobias conhece muita gente, a maioria morta. Diz pra ele que é o João que salvou ele faz 10 anos.
o que deu abrigo quando ele estava fugindo. Ele vai lembrar. Os homens se entreolharam. Um deles fez um sinal. Outro desapareceu entre os barracos. Ficamos ali, esperando, as armas ainda apontadas para nós. Helena tinha acordado Maria, segurava ela perto. O cachorro rosnava baixo, sentindo a ameaça. Depois de alguns minutos que pareceram horas, uma figura emergiu da escuridão crescente. Era alto, magro, com cabelo grisalho e uma barba comprida. Cicatrizes marcavam o rosto. Os olhos eram duros, testados por anos de luta e sobrevivência. Mas quando me viu, esses olhos mudaram. Reconhecimento, surpresa e algo que poderia ser alegria. João? A voz era grave, rouca. João, é você mesmo? Sou eu, Tobias. Ele se aproximou, olhando para mim como se visse um fantasma. Pensei que você estava morto. Faz quantos anos? Muitos. Ele olhou para Helena e Maria. Depois de volta para mim. Entendimento cruzou seu rosto. Elas estão em perigo? Tão. Precisam de abrigo, proteção. Homens vêm atrás delas. Homens ruins. Tobias assentiu uma vez, decisivo. Então elas têm. Qualquer amigo seu é amigo nosso. Qualquer dívida sua é dívida nossa. Fez um gesto. Os homens armados baixaram as armas. Outros apareceram, ajudando Helena e Maria a descerem, oferecendo água, comida, abrigo. Tobias veio até mim, colocou as mãos nos meus ombros. Obrigado, disse simplesmente. Por tudo, de 10 anos atrás e de agora. Cuida delas, pedi. Por favor. Elas passaram por coisas demais. Vou cuidar como se fossem minha própria família. Você tem minha palavra. E eu acreditei, porque conhecia Tobias. Conhecia o tipo de homem que ele era. Quando dava palavra, cumpria. Helena estava sendo levada para um dos barracos. Olhou para trás, procurando por mim. Nossos olhos se encontraram. Vi gratidão ali, afeto e algo mais que eu não sabia nomear. Acenei. Ela acenou de volta. Depois desapareceu na escuridão, Maria em seus braços, finalmente segura, finalmente em casa. E eu estava vazio. Não vazio, diferente. Preenchido com algo que eu não sentia fazia anos. Propósito cumprido, missão terminada, mas também algo quebrado dentro de mim. Ou talvez consertado. Era difícil saber a diferença. Vai ficar? Tobias perguntou. Tem espaço aqui. Sempre tem espaço para você. Olhei ao redor. Para os barracos simples. Para as pessoas que viviam ali. Refugiados de um mundo cruel que não tinha lugar para eles. Uma comunidade construída em dor, mas mantida por esperança. Podia ficar. Podia fazer parte disso. Podia ter conexão de novo. Mas não era meu lugar. Ainda não. Talvez nunca fosse. Não, disse devagar. Preciso voltar. Minha fazenda. Meu gado. É o que tenho. Tobias assentiu compreendendo. A porta está sempre aberta. Sempre. Eu sei. Me virei para ir. Dei 2 passos. Então parei. Tinha mais uma coisa. Tobias. Pode ter homens vindo atrás, procurando elas. Homens perigosos, com conexões. Você precisa estar preparado. Sempre estamos, ele disse, e tinha aço na voz. Deixa eles virem. Vão descobrir que aqui a gente não se entrega fácil. Acenei uma última vez e comecei a subir a encosta de volta. O cachorro ao meu lado, o cavalo seguindo atrás. A noite tinha chegado completa agora. Estrelas cobriam o céu como diamantes espalhados em veludo preto. A lua estava crescente, dando luz suficiente para ver o caminho. Andei por horas, colocando distância entre mim e o acampamento, voltando para minha vida solitária. Mas algo tinha mudado. Eu tinha mudado. Pela primeira vez em anos, senti que tinha feito algo que importava. Algo que minha mulher teria ficado orgulhosa. Algo que dava significado à dor, ao sofrimento, à jornada. Tinha salvado 2 vidas. Não tinha passado reto.
Tinha escolhido se importar, mesmo sabendo o preço. E o preço tinha sido alto. Meu corpo estava destruído. Tinha feito inimigos, tinha exposto minha localização, tinha arriscado tudo. Mas tinha valido a pena. Cada passo dolorido, cada momento de medo, cada segundo de dúvida, tinha valido a pena. Porque no fim, a gente não é definido pelo que perdemos, somos definidos pelo que escolhemos fazer com o que sobra. E eu tinha escolhido ser humano de novo, tinha escolhido viver, mesmo que doesse, especialmente porque doía, porque a dor significava que eu ainda estava vivo, ainda capaz de sentir, ainda capaz de fazer diferença, e talvez, só talvez, ainda capaz de recomeçar. A estrada se estendia à frente, longa e solitária sob as estrelas, mas dessa vez a solidão não pesava tanto. Dessa vez eu caminhava com algo que não tinha fazia anos: paz.